Estamos aqui começando o primeiro programa Café com o Zé. Nós, a partir de hoje, toda terça-feira, de 6h30 às 7h10, estaremos juntos conversando sobre assuntos interessantes, oportunos, necessários para aproveitarmos o tempo e experimentarmos novos desafios. Principalmente para mim é um desafio estar aqui fazendo essa live. Hoje, no Café com o Zé, o assunto é sucesso. O que é sucesso? O que é ter sucesso? Como desenvolver o sucesso? Sucesso, segundo uma definição bem basiquinha, é lograr êxito no que a pessoa se dispõe a fazer. Então, é você alcançar resultados satisfatórios, né? Pelo menos a minha definição. Tem o meu entrevistado que vai entrar daqui a pouquinho e é ele quem vai ter a responsabilidade de explicar o que é sucesso e como alcançar o sucesso. Já ficam aí as perguntas para ele responder. O que é sucesso, como alcançar sucesso. Se você tiver alguma pergunta nesse período aí da nossa live, você pode fazer, porque os meus técnicos queridos, Lucas Honório e Israel Alves, eles vão estar aqui ajudando, e são eles que estão me ajudando nessa produção, e as perguntas também poderão ser feitas e eles vão estar me trazendo aqui para eu repassar para o nosso entrevistado. O nosso entrevistado ele é empresário, ele é coach, terapeuta, neurocientista e também é o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching Perinatal. Ele se chama Fábio Sampa. Vamos lá para o Fábio. Vamos ao vivo, dividindo a tela com o Fábio para falarmos sobre esse assunto que tanto chama a atenção, né? E aí, Fábio, tudo bem? Ô Zé, tudo bem você? Bom estar aqui contigo, meu amigo. Prazer é todo meu. Eu quero lembrar que, na verdade, o nome Café com Zé surgiu numa conversa muito informal que tivemos, né? E, de repente, você soltou. Então, espero que você não cobre aí pelo, Jamais, pelo título. jamais, jamais, jamais. Como é que Feliz, você feliz de está, estar Fábio? contribuindo. Bem, bem, Zé. A família tá boa. A gente está entrando nesse ritmo diferente agora, né? Que as coisas estão abrindo de novo. E principalmente feliz de estar aqui com você hoje no Café com o Zé. Com o Zé. Então, hoje, hoje é só um Ó, cafezinho, mas é aí verdade. o seu, isso é que é xícara, hein? Isso é um caneco, né, de chá. É, tá Ai, louco. Zé, é isso. E aí, Fábio, o que é sucesso Ô, na Zé, sua concepção? pergunta boa, pergunta boa. Sucesso ao longo dessa minha vida, com 47 anos, 48 faço esse ano, Garoto, ele garoto. é verdade, é verdade. O significado foi mudando ao longo desse tempo. Então, por exemplo, com 6 anos de idade, 6 não, com 5 anos de idade, sucesso para mim, 5 para 6, era eu pegar vongole na praia. O que é vongo? O vongole é como se fosse Vongole. uma conchinha. Sabe aquelas conchinhas que Ah, ficam enterradas na areia da praia? aham. Então, por exemplo, para mim sucesso era eu conseguir encher um saquinho de mercado que eu pegava em casa, aí eu ia sozinho para a praia, cavava lá na areia, pegava as conchinhas debaixo da terra, estavam todas vivas, enchia no saco de mercado, dava uns 2, 3 quilos, levava para a peixaria, e a peixaria comprava de mim para vender. Se você for no mercado e se você for procurar, você vai achar vongole. Dá um bom risoto, uma boa macarronada. E aí, com esse dinheiro, então com 5, 6 anos, com esse dinheiro, meus pais nem sabiam que eu fazia isso. Com esse dinheiro eu ia comprar coxinha, tomar Coca-Cola, e isso para mim, naquela idade, era um sucesso, né? Podemos dizer que você já era um empreendedor? Ah, total, total. Eu não tinha consciência disso, mas já era assim, né?
Eu já fazia isso. E aí depois, o que era sucesso às vezes para mim? Às vezes não, isso era um sucesso. Eu tinha um outro amigo que era filho, né, ele tinha lá uma peixaria, era uma peixaria até grande dos pais dele, e a gente ia brincar, e aí num determinado momento eu achava um tempinho para ir descascar camarão. Tudo nessa idade. Dá trabalho, hein? 6 para 7. Então eram aqueles isopores enormes de camarão que chegavam do barco, e aí eu ficava descascando, no final eu ganhava, tipo, sei lá, hoje, eles me davam R$ 10 para ajudar 1, 2 horas. Cara, é muito pouco para 2 horas descascando camarão. Mas tudo bem. Eu ficava felizão da vida, descascava-se a fedidão de lá, mas eram esses R$ 10 que era o que eu precisava. Meus pais, a gente era muito simples, né? Nessa época, com 5, 6 anos, a casa que eu morava, Zé, não tinha muro, não tinha reboco na parede, era uma edícula de fundo, nada, muito simples. Tipo, a música era uma casa muito engraçada, não tinha... Exatamente, exatamente, Zé. E aí eu ia fazer essas coisas, eu ficava felizão da vida, e estava tudo muito bom, e estava ótimo. Essa é uma definição de sucesso. Mas para concluir, para não tomar muito tempo dessa etapa, ao longo da vida, sucesso ele foi sendo olhado como a conquista de um objetivo. E que não deixa de ser. A conquista de um objetivo é um sucesso de fato. Né? Então, quando eu realizava, superava um desafio e conquistava, show de bola. Mas aos 47 anos, a conquista de um só objetivo não significa mais sucesso para mim. Né? Uhum. Sucesso é quando, dentre aquelas áreas da vida que eu tenho metas e eu preciso alcançá-las, e essas metas, uma vez atingidas, me deixam realizado, satisfeito com a vida, né? Numa consciência de que não sou mais só eu, né? Quando eu atinjo isso, isso para mim é sucesso. Né? O sucesso não é mais uma conquista isolada, mas a conquista de diversas realizações que para mim fazem sentido. Né? Não só para mim, como para algo maior, sabe? Isso para mim é sucesso. Ô Fábio, uma coisa que sim, me veio ao pensamento, você é um empresário bem-sucedido na sua área e também está trabalhando com esse projeto de coach perinatal. Há uma mudança aí, né? Como é que você está conseguindo encaixar as duas atividades? Zé, perfeita pergunta. Isso é resultado de uma transição. Né? Que transição foi essa? Então, eu sou empresário da área de tecnologia e de inovação. Inovação tem a ver comigo, eu respiro isso. Né? Então, mesmo esse projeto de coaching perinatal, que é um projeto com os casais, com as mães, para que coloquem filhos saudáveis emocionalmente nesse mundo, foi preciso inovar muito. Mas tecnologia eu não escolhi de verdade, sabe? Tecnologia foi algo em que, você gosta muito dessa palavra, né, Zé? Que o sistema me colocou. Né? Então eu entrei nisso pelo sistema, né, no qual eu estava inserido. As pessoas até brincam, né? Japonês ou é pasteleiro. Hoje ele mudou, né? Mas você ainda vê muito japonês dando pastel. Naquela época, quando eu era mais novo, ou consertava TV, aí depois virou para eletrônica e computador, né? Então era sempre nessa linha, né? Ou ia fazer sushi. E aí eu fui para a área de tecnologia. Depois, eu... Pergunte, desculpe, perdão. Não, é porque você tocou na palavra inovação, né? Então, essa mudança de atividade, não é que você vai deixar a tecnologia, né? Mas essa mudança inovação tem a ver com sucesso? Total, ótima pergunta, Zé. Inovação tem a ver com sucesso, até porque você como psicólogo tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas nós temos fases de desenvolvimento, né? E além do ser humano que se desenvolve conforme ele vai
amadurecendo emocionalmente e envelhecendo cronologicamente, o mundo também muda. Então, se não houver inovação durante esse processo, vira arquivo morto. Sabe? Exatamente. Fica obsoleto. Não tem sucesso. Olha só, Acho que um exemplo é a pandemia, né? Então eu aqui fazendo live, coisa que eu nunca pensei em fazer. sensacional, De repente, né? a mudança e a oportunidade de alcançar resultado, de ter sucesso. Hoje passa por isso aqui, né, Fábio? Perfeito, Zé, perfeito. A sua vale a pena reforçar que a inovação ela só acontece com pessoas que são flexíveis, que se permitem a Exatamente. isso, né, que se abrem a novas oportunidades. Para se abrir tem que ser flexível, não pode ser muito rígido, principalmente rígido nas convicções, né? E você, para mim, é um exemplo de uma pessoa flexível, de que se adapta, de que se adequa, e está aí hoje, né? Está aí Obrigado. Eu estava falando aqui com os meninos, né? Porque se não fossem esses dois aqui, eu não estaria ao vivo de jeito nenhum. Então, eu estava falando com eles que é uma experiência totalmente nova para mim, né? E, e você tem que fazer um enfrentamento, né? Para chegar a resultado, você tem que ter um enfrentamento da situação, né? Para chegar ao sucesso, para fazer essa mudança, essa flexibilidade. Senão você fica prisioneiro do sistema, né? Voltando a falar do sistema, e Exato. sem autonomia e sem crescimento. Ô Exato. Fábio, o grande Henry Ford, ele disse que o fracasso é somente a oportunidade de começar de novo, de forma mais inteligente. Verdade. O que você acha disso? Eu concordo 100%. Você já fracassou 100%. Em alguma coisa na sua vida profissional? Já fracassei pra caramba. Né? A primeira vez que eu fracassei, eu nem me lembro mais, porque eu fracassei mesmo várias vezes, né? O fracasso, ele é um resultado de algo que foi feito, mas pelo menos foi feito, né? E isso vai exercitando a nossa musculatura de fazer, de realizar, né? Mas eu me recordo que no início o fracasso doía mais, sabe? Hoje o fracasso dói menos, mas eu nunca deixei me abater pelo fracasso, né? Uma vez eu lembro que a gente estava na praia, Zé, só contando uma historinha a respeito de fracasso, né? Porque assim, se levantar do fracasso que a gente chama de resiliência, né? E aí o meu filhinho mais velho, o Sérgio, na época, que hoje ele está com 22, mas na época ele estava com 7 anos mais ou menos, a gente estava na rua da praia, andando de bicicleta, aí ele caiu, estava na nossa frente, estava eu e a Sandra atrás. Quando ele caiu, nós paramos do lado, ele pegou a bicicletinha dele e olhou para a gente para saber o que ia acontecer. E se ia tomar bronca, ou se tinha feito feio. Na época eu acho que passou mais na cabeça dele foi aquilo, olha, eu errei, foi mal, desculpa, e agora? Assim ele era, hoje ele já mudou. E aí a Sandra disse o seguinte, filho, não se preocupe em cair, só cai quem anda. Né? O importante é que você está fazendo, olha só, você pegou a bicicleta e levantou, e nós vamos andar de novo. Desde sempre sábia a sua esposa, né? Sempre sábia, muito que, aliás, sábia. Vai ser uma entrevistada proximamente. Eu ainda não falei com ela, mas... Aprenderei com ela. Quer dizer, então, se você não cai, não há possibilidade, ou se você não tem algum tipo de revés na vida, você não aprende com isso. Exatamente, exatamente. Você sabe que, Zé, tem um sobrinho, que ele está morando em São Paulo, hoje ele está trabalhando reparando celular, e ele fala que a única parte que ele não gosta é porque, como ele é bom, e ele consegue identificar o defeito nos aparelhos, ele é colocado para escutar as reclamações dos clientes. E ele detesta essa parte. E eu comentei assim, pai, olha só, ele está crescendo tanto, né? Porque ele, mais do que todos dentro da empresa, vai ter a percepção do outro em relação ao serviço prestado e quais são os problemas. E a percepção real. Né? Os outros só vão ter a percepção de dentro do laboratório, de dentro da bancada. Né? Então, eu estou falando isso porque eu gostaria de dizer que ele vai estar muito mais apto a inovar, né? A trazer coisas novas, a realizar mais do que os outros, se ele usar disso,
porque ele tem um olhar do todo, ele tem um olhar das pessoas e para as pessoas. Olha que interessante. No passado, em séculos atrás, nós vivíamos do resultado de máquinas. Hoje, só o resultado que uma máquina entrega não importa mais. A experiência que nos satisfaz e que o mundo moderno hoje pede é uma experiência de interação, que de alguma forma mexe com a emoção da pessoa. Ou seja, a máquina ela é só uma máquina. Existe uma inteligência por detrás que mexe com a emoção dessa pessoa. Então, hoje conversei ontem com um amigo que está fazendo um MBA na Universidade Federal de São Carlos, um MBA de inovação. Olha que interessante. Ele conta que a aula de inovação dele nesse MBA começa com meditação. A aula de inovação, cara, é um MBA. Começa com meditação. Que é uma inovação, né? Uma meditação numa aula dessa é uma inovação. Exato. Começa com meditação, Zé, e ele tem aula de psicanálise. Por quê? Qual é a premissa que está por detrás da inovação? A inovação só existe, primeiro, para ser sucesso, né? Inovação para ser sucesso. Primeiro, as pessoas precisam adotar isso que foi feito. E se são as pessoas que adotam o que foi inovado, você precisa conhecer de pessoas. E o que o mundo moderno pede hoje é que a gente gere experiências emocionais para as pessoas. Em tudo, são os aplicativos, são os softwares, tudo que acontece. Né? E aí, enfim, este é o mundo mudando. Fábio, o que você poderia falar sobre características de uma pessoa que obteve sucesso na vida ou o que ela precisa ter para alcançar resultados satisfatórios, chamado sucesso? Zé, eu vou buscar elencar os que eu acho mais importantes, porque dá para a gente falar bastante sobre isso. Primeira coisa, feito melhor que perfeito. Né? Melhor fazer do que ficar pensando e só pensando e não fazer. Eu acho que isso... A evolução disso, uma vez que você já faz, pelo menos faz, a evolução é fazer buscando a perfeição, mas continuar fazendo. Né? E lembrar que não existe pílula mágica. Não existe pílula mágica. Não tem pílula mágica para o sucesso. Todo sucesso que vem sem esforço, esse esforço pode ser mental, esse esforço pode ser da força das mãos, né, de muito trabalho, mas todo sucesso que vem sem esforço, ele não se sustenta. Então, ou seja, cara, você quer ter sucesso, né, você vai trabalhar bastante. Não vai ser moleza, não tem pílula mágica. Você vai ter que se empenhar, vai ter que se esforçar, e que nem você fez aquela pergunta, tem chance de fracassar? Tem, e muito. E a última dica importante tem um filme que está na Amazon, eu acho. Estou tentando lembrar, é o nome de uma escrava negra que revolucionou a época da escravidão nos Estados Unidos. E ela, quando fugiu dos primeiros... dos primeiros não, né? Dos patrões dela lá, que mantinha a família escrava há gerações, ela foi se abrigar na casa de um pastor, e esse pastor disse o seguinte, olha, você vai sempre para tal direção, segue a estrela que ela vai te levar lá, que daria num condado onde não tinha escravidão. Eram 170 quilômetros que ela tinha que percorrer a pé, Zé. Ela não sabia que era tudo isso. Falou, você vai e não para. E ela disse o seguinte, quando vier o medo, não olhe para o medo. Confia e continua olhando para a estrela. O que ele disse, na verdade, foi, confia em Deus, porque ele escutava Deus. Né? E ele disse o seguinte, olha, e continue olhando para a estrela. Veio o medo muitas vezes, aí ela fechou os olhos, confiou em Deus, olhou para a estrela e continuou seguindo em frente. Percorreu 170 quilômetros a pé, se tornou livre e depois ela adotou como missão ajudar outros escravos a fazerem o mesmo percurso a pé e salvou muitos negros da escravidão. Eu estava lembrando daquela frase que eu não sei exatamente quem foi, Thomas Edison, né, que disse que sucesso é 90% de esforço e 10% de imaginação.
É, Sem esse esforço, sem o trabalho, sem a dedicação, o exa sucesso verdadeiro é impossível, né? É impossível. Eu não sei o nome dela completo. Teide A. Maria. Ela fala assim, ó, disciplina e organização também são componentes necessários. Perfeito, Maria. Perfeito. É isso mesmo. Disciplina, disse tudo. Disciplina e organização são fundamentais. Fundamentais. E isso, gente, ainda mais pros mais novos, né? O Zé sabe bem, eu e a Sandra, a gente trabalha, tem um projeto vocacional com adolescentes. E a maior dificuldade que a gente percebe nesses jovens hoje é justamente da organização e da disciplina. Disciplina principalmente de manter a constância, né? Uhum. E a organização. E uma outra coisa que a gente sente muita falta nesses jovens é a atitude, sabe? São muito de fazer aquilo que pedem e pouco de fazer além. Né? Isso a gente sente bastante falta, sabe? De surpreender, de... Sempre tem uns que são assim, mas a grande É. maioria deixa a desejar. É importante lembrar que esse trabalho que vocês realizaram aqui em Guarulhos trouxe como resultado o Honório e o Israel, por exemplo, que estão aqui produzindo esse trabalho e a gente está com outros projetos, tem muita Homens de coisa ouro. sendo pensada, Uhum. estamos esperando muitos resultados, né, que com certeza virão. É, vai E virar, virar. resultado do trabalho que vocês efetuaram. Ô Fábio, a minha filha Ana Hum. Letícia, ela mandou uma frase e eu Ah, queria conversar com você. diga. Eu não anotei o nome do autor da frase, mas ele Hum. disse: se olhar bem, vou repetir aqui, se olhar bem, os sucessos repentinos demoraram bastante para acontecer. Qual é o prazo para um sucesso acontecer? Existe sucesso repentino? Zé, eu concordo com essa frase que a Ana Letícia, né, foi quem mandou? É, foi. Eu concordo com ela. O sucesso repentino, ele é fruto de uma vontade, de um desejo interno de querer isso. Então a pessoa que percebeu essa oportunidade, agarrou e transformou em realidade para se tornar um sucesso, ela no mínimo já almejava isso e estava atenta. Ela pode talvez não ter esperado aquela oportunidade, mas ela esperava por uma oportunidade e procurava e ficava o tempo todo trabalhando, né? E aí sim percebe algo que é possível fazer num prazo menor, né? Porque às vezes a gente fala assim, repentino é da noite para o dia, pílula mágica. Não. Esse repentino, às vezes a gente fala de 6 meses. Cara, 6 meses é muito tempo para se trabalhar e duro. Para quem está de fora, às vezes acha que é repentino. Né? Mas quem Uhum. trabalhou bastante nesses 6 meses para ter este sucesso, para ter essa conquista, sabe que não foi repentino, que houve bastante esforço e preparo para que percebesse essa oportunidade, sabe? Existiu a busca de que isso acontecesse. Algumas pessoas, então, elas alcançariam os resultados, né, o sucesso de uma maneira mais rápida e outros vão levar mais tempo para chegar a um resultado satisfatório, Perfeito, perfeito. que É é tudo perfeitamente compreensível, né? verdade, Zé. Verdade. Dependendo do tipo de negócio, das oportunidades, da condição emocional do sujeito que estiver ali Uhum. em busca dos resultados. Sim, Então, acho sim. que isso. Eu fiquei pensando no seguinte, Fábio: o quanto de prazer o Hum. sucesso traz quando alcançado? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Depende, olha só, a resposta vai ser um pouco complexa, mas importante. Depende da maturidade daquilo que se esperava, da maturidade emocional daquilo que se esperava. Então vamos supor, eu conheço um monte de amigos e já lidei em sala com coaching, com diversos empresários
que assim que eles conseguiam alguma coisa, eles perdiam o estímulo e já queriam abrir outro negócio. E aí perdiam o estímulo e queriam abrir um outro negócio. Por qual motivo isso? Eles não tinham clareza do que queriam. Eles não tinham clareza do seu propósito, sabe? Daquilo que realmente, a Sandra gosta muito de dizer isso, de que faz o seu coração cantar. Eles até tinham uma noção, mas era superficial, é como se fossem as primeiras cascas da cebola, mas não aquilo que realmente o movia. Quando a pessoa se conecta com este chamado, com aquilo que realmente se move, cara, aí esta felicidade, ela fica, sabe? Porque a felicidade ela não está só no ponto de chegada, ela está na jornada. Né? Não é a estação final, mas é a viagem com o trem. E esses que dependem dessa estação final, depois que chegam na estação, querem outra. Perdeu a graça aquela estação. Quer dizer, tem a ver também com a ideia de que enquanto eu estiver caminhando, produzindo, aquilo precisa de alguma forma fazer sentido para mim, me dar prazer, satisfação no processo também, né? Total. Porque senão eu não vou conseguir prosseguir no caminho, né? É aquilo que faz, sabe? Assim, você olha para trás e fala assim, gente, esses anos caminhando foi bacana, sabe? Fez sentido. Né? Obviamente que a gente não consegue ter tudo que a gente quer, mas a gente olha para trás com gratidão e fala assim, valeu. Só lembrando que se você que está nos ouvindo tiver uma pergunta, pode fazer a pergunta que Fábio responde. Tentarei, gente. Ô Fábio, um primeiro-ministro do Reino Unido, há muitos anos atrás, ele disse que o sucesso é o filho da audácia. Né? Okay. Então, você ter a capacidade, talvez, de pensar diferente, né? De ousar coisas novas, como já foi falado aqui, de permanecer em busca do resultado, investir, né? Investir, inclusive, dinheiro, né? Tempo, energia. O que muitas pessoas querem, às vezes, é o sucesso sem pagar esse preço, né? Exato. Esperando que, como se diz, caia do céu, como dizia a minha mãe. Está esperando o quê? Que caia do céu? É isso aí, é isso aí. Aí vai continuar esperando, porque não vai cair. E se cair, foi fácil. Assim como caiu no seu colo ou caiu do céu, vai escapar do colo. É isso aí. O quanto você se sente um homem de sucesso hoje? Zé, já que sinto... pegava as como é que chama? Vendoli. Vongoli, os Vongolis. Vongoli, quase. Tipo quase um marisco. Né? Ô Zé, eu me considero um homem que já fiz muita coisa, sabe? Então, já tive muitos negócios, já celebrei até cerimônia de casamento em outros países. Então, vai entender, né? Eu nunca me imaginei fazendo, e foi uma experiência muito boa. Sabe, tenho família, tenho filhos. Eu avalio o meu sucesso da seguinte forma. Se eu morresse hoje, será que eu iria tranquilo? O quanto eu iria e como eu me sentiria? É meio maluco isso, mas eu eventualmente faço isso comigo. Né? E eu iria tranquilo, Zé. Eu iria tranquilo. É uma questão de legado, algo que você já teria deixado para a posteridade, independentemente do que... Exato. Exatamente isso eu quero dizer. Há um legado, há um deixar. E é uma coisa boa que eu queria compartilhar também, que... Foucault, grande abraço para você também. Né? Cada um tem... Nas fases da nossa vida, a gente vai dando um significado diferente para sucesso, tudo bem. Né? Obviamente que quanto mais você tiver clareza do que é sucesso, o seu caminho vai ser mais curto. Né? Mas eu gosto de contar essa historinha que é interessante. Então, assim como eu catei Vongoli com 6 anos, a minha primeira viagem internacional foi, acho que com 27 anos. Né? Porque até então eu estava numa fase da vida que eu tinha que juntar grana, comprar apartamento, fazer um monte de coisa, não rolou viagem internacional. Então, ou seja, só aconteceu com 27 anos. Meus filhos já viajaram desde bebê.
É. né? Assim, já, de criança já viajaram. E de lá para cá, com 27 anos, eu conheci muitos países, eu e a Sandra, né? A gente adora viajar, a gente ama viajar. E tudo isso para dizer o seguinte, para você que está escutando a gente, nunca é tarde para que você conquiste os seus sonhos, para que você se sinta, aliás, para que você tenha e se sinta com sucesso. Né? Então, gente, não importa a idade que você tem, se você ainda não se sente com sucesso, não é tarde para isso. Tá? Ainda é tempo de fazer. Vai lá e faz. Vai precisar de esforço, vai precisar de disciplina, que nem a Maria falou, de organização, de audácia, né, de ficar atento às oportunidades, mas vai que dá. Eu ouvi a história de um senhor judeu com 80 anos de idade, que ligou para o rabino, pedindo para o rabino orar por ele, porque ele iria começar um novo negócio. Olha que isso demais, né? Que lindo, Aos que 80 lindo. anos. Que demais isso. Então, essa coisa do sucesso independe de idade, né? O importante é você ter a disposição, a ousadia, a coragem, né? A determinação Exato, de perseguir objetivos, sonhos, para deixar esse exato, legado, né? Ô Fábio, exatamente. uma última colocação aqui do Theodore Roosevelt. Ele Ah, tem a ver com algo que você mencionou muito rapidamente, mas que hum, eu acho que é importante a gente reforçar um pouco. Ele diga, diz que Zé. o único ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber como se relacionar bem com as pessoas. A Fundamental. importância do relacionamento. Fala um pouquinho mais sobre isso. É fundamental. Embora a internet hoje ela promove opções, né, da pessoa ter sucesso financeiro com uma equipe menor, diferente da época de Henry Ford, né, então ele precisava da Ford, ele tinha uma fábrica, muitas pessoas. Né? Embora a internet hoje facilite esse aspecto, a ponta do negócio é uma pessoa. Né? Então, é importante que você saiba se relacionar com as pessoas na ponta, que são seus clientes finais, e com as pessoas que são seus pares, né? Que são seus colaboradores, que são seus clientes internos. É fundamental. E a gente não precisa ir muito além. Né? Imagino que a grande maioria queira ter um parceiro ou uma parceira. A grande maioria também queira ter filhos. Né? E isso exige uma boa capacidade de se relacionar. Né? Aliás, o Zé depois pode fazer uma live só para falar, Zé, sobre você se ensinando para a gente, sobre o relacionamento dentro dos sistemas, que isso vai ser uma super referência para as pessoas De- aprenderem a se relacionar melhor. Aproveitando a deixa, dentro desse canal, eu vou ter uma live sobre terapia sistêmica familiar, né? A gente vai colocar um outro nome, mas eu vou estar com alguns convidados falando especificamente sobre a questão sistêmica familiar, que é fundamental para os dias que se vive hoje, né? A gente Perfeitamente. aprender a buscar autonomia, identidade e superar crises emocionais, familiares. Ô Fábio, a gente está quase chegando no final, né? Tem Ok. duas perguntas. Então me passa as perguntas aí, por favor, senhor secretário. Ah, e estão pedindo para a gente colocar as frases depois no Insta. Todas. Certamente foi Tá, planejado. deixa eu ler aqui. Posso ler? Fábio, Hum, diz aqui o seguinte: é a Fernanda Pérez, hum. querida lá de Perdizes. Sucesso repentino antes, certamente foi planejado, Boa, mesmo que Fernanda. inconscientemente. Mesmo Isso. que inconscientemente. Total, total, total. Né? As pessoas costumam dizer assim, nossa, que cara sortudo, né? Que pessoa sortudo que aconteceu. Ela já estava planejando, já estava na expectativa que isso acontecesse. É que nem mulher grávida que vê um monte de mulher grávida. Quem um dia comprou um Fuscão preto já deve ter reparado um monte de Fuscão preto na rua. Eu Então, tive as um pessoas... amarelo. Aí, eu ia falar amarelo, Zé.
né? E as pessoas ficam atentas a isso, né? Se planejaram para que pudessem ter. No mínimo, sonharam. No mínimo, queriam. No mínimo, esperaram. Tem o inconsciente, né, Fábio? É. Que é muito forte, né? Que às vezes a gente não Uhum. percebe. Tem uma outra pergunta de uma outra amiga minha, Tádia. Ela pergunta o seguinte: nessa pandemia, qual sua orientação, né, em relação a quais atitudes positivas que deve se adotar? Olha, nessa pandemia, quais atitudes positivas se adotar? Gente, é uma pergunta complexa essa, né? É, tem algum complemento aí que a turminha de apoio falou, não, Zé? O meu secretário aqui está dizendo que a gente vai fazer uma live sobre esse assunto. O quê? Um vídeo sobre esse assunto. Ah, legal, bacana, Um bacana. vídeo de Mas dicas. respondendo rapidinho essa pergunta, assim, a minha sugestão seria acredite, tenha fé, né? Isso vai sustentar todos os demais movimentos. Acredite que vai dar certo, que pode ser melhor. Por pior que sejam as informações que apareçam, né? E por pior que você talvez internamente ache que ainda será. Então acredite que pode ser melhor, tenha fé de que pode ser melhor. Otimismo. Otimismo, exatamente. Fábio, para terminar, fala um pouquinho do projeto da Sociedade de Coach Perinatal, que é esse projeto que você está iniciando. Tem alguma coisa aqui? Espera aí, só um pouquinho. Claro. Quem está pedindo isso aqui? Pouco para a mente, alimentar a alma e o Ô espírito com Fábio, coisas saudáveis. Perfeito. Ah, diga. ô Fábio, o Honório está pedindo para você fazer uma pose, para a gente Ah. printar e tirar uma foto Ó, a pose é comigo. possível, só não dá para eu abrir os olhos. O resto, tudo dá. Vai lá. Beleza. Pronto? Ó, a Renata Cristina Arruda perguntou assim: que estratégias pessoais você usou para lidar com o fracasso? Né? Quando eu era muito jovem, vai, 18 anos, 17 anos, ou mesmo antes, né? Eu sempre fui muito arteiro. Então eu levava porrada para chuchu, né? Aquilo para mim não fazia, sabe assim, ok, bora para frente. Aconteceu, vamos fazer de novo. Eu costumo chamar isso de bravura. Como assim? Para mim tem duas coisas diferentes: bravura e coragem. A bravura, você não olha para a dor e se lança. Então eu sempre fui meio kamikaze. Eu decidia que era para fazer, eu usava bravura. Então se eu caísse, se eu fracassei, eu não dava oportunidade para a dor. Coisa que eu não recomendo muito hoje, não. Eu não dava oportunidade para a dor, eu já, sabe, eu me levantava e ia para cima. Era assim, para mim só existia uma coisa, era dar certo. Se não deu certo assim, vai dar certo de outra forma. Era uma determinação incansável. Então isso eu usava da bravura. E coragem, já não. Coragem é agir com o coração, é agir apesar do medo, sabe? É aprender com aquilo, refletir um pouquinho mais sobre isso, né? E ir à frente. Então, a estratégia que eu usava antes era a bravura. Hoje eu uso coragem. Eu reflito sobre o erro, eu busco aprender o que eu fiz de errado, né? Eu dou um tempo para que eu sinta essa dor, para que eu realmente não repita mais aquilo. Eu dou um tempo assim, eu dou um tempo uma semana, um mês, eu defino o tempo que eu preciso. Passado este período, eu me reergo e volto para a estratégia, sabe? Refaço a estratégia e volto para a ação. Então é assim. Finalizando, então, fala um pouquinho sobre o trabalho da Sociedade Brasileira de Coach Perinatal, que você já tem começado, qual é a ideia, o projeto, enfim. Legal, obrigado pela oportunidade. O propósito da Sociedade Brasileira de Coaching Perinatal, que é formada por profissionais multidisciplinares, né, do qual você faz parte, né, Zé, você como psicólogo, colocar, sem brincadeira, gente, o número pode às vezes parecer meio absurdo, mas eu não consigo não pensar assim, né? E as pessoas que revolucionaram de alguma forma o mundo pensavam dessa forma. É colocar milhões de pessoas neste mundo, né, que venham a nascer, ou seja, milhões de crianças que venham a nascer com um olhar para a vida mais otimista, sabe? Que venham preparados para ter uma boa autoestima
e se tornem adultos seguros, que realizem, adultos éticos, né? E pessoas com caráter que transformem esse mundo. Parece ser sonhador, mas nós somos sonhadores. Então, este é o propósito. Aí a gente atua já na gestação, ou seja, a partir da gestação, para que durante a gestação os pais já trabalhem para que o filho ou a filha, né, esse bebê que está aí dentro, ele já se sinta mais amado, né? Ele já nasça mais seguro, ele seja emocionalmente embebido por um coquetel hormonal de amor, né? E a partir daí, durante os 2 primeiros anos de vida, a gente tem orientação para cada fase, gestação, para o parto, para os primeiros 6 meses, que é a parte do puerpério, esterogestação, 2 anos, e assim vai, para que os pais possam atuar, ser bons treinadores, ser bons pais, para que esses filhos possam ser a melhor versão deles aqui na Terra, depois que vêm ao mundo. Eles já vêm ao mundo na gestação, só que dentro da mãe. Aí depois eles nascem e podem ficar ao lado dos pais, ao lado das pessoas, e inovar e ter sucesso. Alguém interessado nesse projeto, em atendimento, orientação, como é que pode proceder, Fábio, para fazer contato? Zé, vocês podem acompanhar a gente no Instagram, chama Do Feto à Vida Plena. Então você botar lá, @Do Feto à Vida Plena, você vai chegar até a gente, ter os nossos contatos, ou no nosso site, que é Sociedade SBC Perinatal, sbcperinatal.com.br. Instagram, @Do Feto à Vida Plena, moleza, vocês já estão com a gente. Estão acompanhando tudo. Fábio, agradecer a você por esse tempo, foi extremamente produtivo para mim, com certeza para quem estava nos ouvindo, vendo, e esperando uma outra oportunidade para estarmos juntos, tá bom? Zé, obrigado, beijo em você, na Sandra, será dado. nos meninos, e tenha uma boa noite. Antes de terminar, eu só quero falar da semana que vem. Semana que vem nós falaremos com a doutora Renata, ela é especialista na área de neuropsiquiatria, os jovens e suas emoções na pandemia. Então, nosso assunto será os jovens e suas emoções na pandemia com a doutora Renata. Beijo, Fábio, obrigado. Outro para você, adorei o café contigo, Zé. Só faltou eu tomar café, ficou ali. Boa noite, tchau, tchau. Obrigado, Zé. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Beijo. Tchau. Tchau, cara. Beijo, tchau.